Então, ele pega o que há de pior no trabalho remoto emergencial, em que estamos hoje, formaliza e regula as relações de trabalho a partir de uma lógica antidemocrática, prejudicial ao trabalhador e sem buscar a melhoria do serviço público prestado, na medida em que visa baratear custos com servidores e, principalmente, também eximir-se das responsabilidades como empregador. Fragiliza, então, as relações sociais no local de trabalho, favorecendo a despolitização e a perda da identidade da categoria, transferindo todos os custos e todas as demandas, então, para o servidor. Entre as responsabilidades da direção de unidade e dessa chefia imediata, não há qualquer referência ao interesse do servidor. Isso não está colocado na instrução normativa. Eu vou chamar atenção no primeiro momento, então, no artigo 6 da instrução normativa, em que fala que são objetivos do programa de gestão, são vários incisos que tem ali, mas eu quero destacar o inciso 2 e o inciso 7, onde no inciso 2 ele diz que é para contribuir com a redução de custos no poder público. Aqui é o elemento-chave de toda a instrução normativa, é esse inciso aqui. Esse é o fundo, é o principal objetivo, o principal elemento que leva a gente ter essa instrução normativa sendo discutida e sendo implementada nas instituições de ensino. Mas quando a gente fala em redução de custos no poder público, a gente não pode fazer uma leitura muito superficial sobre isso. Como é que a gente vai reduzir custos no poder público? De onde é que vem essa redução de custos? Na verdade, analisando a instrução normativa, analisando o contexto político, analisando toda a aura por trás dela, a gente vai ver que não se trata de redução de custo. Quando fala em redução de custo, o que está se falando, na verdade, não é um gasto inútil que está sendo realizado e que a administração pública quer acabar com ele. Não se trata de uma falta de eficiência do trabalho presencial. O que está por trás disso é basicamente a transferência de despesas para o servidor. Esse é o mote da instrução normativa. Um segundo inciso que eu quero destacar no artigo 6º, é o inciso 8, que fala em promover a cultura orientada a resultados. Aqui a gente está falando de trabalho por demanda, um trabalho que não está limitado, embora haja alguns artigos que falem isso, que não está limitado a uma jornada de trabalho da qual o servidor se responsabiliza em estar presente, em executar suas funções, suas tarefas, e buscar os meios para executar essas tarefas. Aqui, a responsabilidade final do produto final, independente das condições, das possibilidades, dos recursos, do contexto, de causas estruturais, ou outros elementos alheios à vontade ou à competência do servidor são ignorados. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é como a demanda vai ser, como não, essa demanda vai ser cumprida e a qualidade com que essa demanda vai ser entregue. Isso aqui é um elemento muito importante também, porque significa uma mudança drástica, muito forte em relação a como a dinâmica do trabalho presencial é hoje e, inclusive, como a dinâmica do trabalho remoto emergencial também é. Ele também não é por resultados, embora na prática a gente veja que ele tem alguns elementos que acabam se tornando assim. Um outro artigo que eu quero destacar também, eu vou pedir para a Maristela me avisar quando faltar 5 minutos, por favor. Um outro artigo que eu quero destacar, o artigo 7, onde fala que a implementação do programa de gestão é facultativa à administração pública e ocorrerá em função da conveniência e do interesse do serviço, não se constituindo direito do participante. Aqui um elemento um pouco mais sutil, mas que é muito importante também, que ele acaba dando à administração um poder exagerado. Vamos supor aqui que um servidor vai ter uma série de investimentos para organizar a sua casa, o ambiente em que ele vai trabalhar, equipamentos, luz, internet, para atender essa modalidade de serviço, e a qualquer momento isso pode ser desfeito, pode ser cancelado. Quem é que vai ficar com essa despesa? Enfim. O outro artigo, o artigo 10º, eu quero destacar também, o dirigente da unidade deverá editar ato normativo que estabeleça os procedimentos gerais de como será instituído o programa de gestão na unidade, que deverá conter, entre outros, eu quero destacar aqui, o inciso 6, que fala no percentual mínimo e máximo de produtividade adicional dos participantes em trabalho
em relação à atividade presencial, caso a unidade opte por essa fixação. E aí o parágrafo 8º vai dizer: o estabelecimento de percentual mínimo de produtividade adicional de que trata o inciso 6 do caput, quando houver, deverá ser compatível com a jornada de trabalho regular dos participantes. Gente, na prática, a gente sabe como é que isso vai acontecer, se vai estar, de fato, compatível com a jornada de trabalho ou se pode haver algum excesso aí, da qual o servidor, obviamente, vai ter que se virar. A dinâmica do trabalho remoto demonstra, né, que a maioria dos processos se tornou muito mais lenta. Não se pode mais, um dia, fazer uma ligação rapidinha, tirar uma dúvida, olhar para o colega do lado, esclarecer, fazer uma combinação, sanar alguma dúvida. Os processos acabaram se tornando muito mais formalizados, né, de modo prejudicial ao bom andamento das rotinas. Tudo agora por e-mail, por processos, por sistemas, ferramentas de comunicação que também não são disponibilizadas, que ficam à carga do trabalhador, como WhatsApp, celular, enfim, e tem o trabalhador, então, que utilizar muitas formas pessoais para resolver essas demandas. Artigo 11º, o dirigente da unidade dará conhecimento aos seus subordinados do teor do ato normativo de que trata o artigo 10 e do interesse da unidade na implementação do programa de gestão. Aqui também a gente vê um elemento de centralização, né, de uma hierarquização da dinâmica do trabalho, né, focando a tomada de decisão sem diálogo, ferindo aí alguns princípios da impessoalidade, né, princípios democráticos, que estão constantes em toda a instrução normativa. O artigo 13º, o candidato selecionado pelo dirigente da unidade para participar do programa de gestão deverá assinar o plano de trabalho, que conterá, entre outros, o dever do participante de manter a infraestrutura necessária para o exercício de suas atribuições, inclusive aquelas relacionadas à segurança da informação, quando executar o programa de gestão na modalidade de teletrabalho. A linha F, a declaração de que está ciente quanto à vedação de pagamento das vantagens a que se referem os artigos 39, 29 e a 36. Ali a gente tem uma série de questão da insalubridade, questão das horas extras, várias questões aí que ficam colocadas, então, a cargo do servidor. O artigo 15, decorridos 6 meses da publicação da norma de procedimentos gerais, o dirigente da unidade elaborará um relatório contendo: inciso 1, o grau de comprometimento dos participantes; 2, a efetividade no alcance de metas e resultados; inciso 3, os benefícios e prejuízos para a unidade; inciso 4, as facilidades e dificuldades verificadas na implementação e utilização do sistema de que trata o artigo 26, e 5, a conveniência e oportunidade na manutenção do programa de gestão, fundamentado em critérios técnicos e considerados o interesse da administração. Em momento algum aqui se fala na participação dos servidores. Esse relatório, então, é feito mais uma vez centralizado, hierarquizado e com falta de diálogo e princípios minimamente democráticos. Aí a gente vai construindo, então, todo um entendimento do sentido dessa norma. Vou destacar também o artigo 23, esse é um dos mais interessantes. Quando estiver em teletrabalho, caberá ao participante providenciar as estruturas físicas e tecnológicas necessárias, mediante a utilização de equipamentos imobiliários adequados e ergonômicos, assumindo, inclusive, os custos referentes à conexão à internet, à energia elétrica e ao telefone, entre outras despesas decorrentes do exercício de suas atribuições. Esse artigo é um escárnio, né, é um absurdo. Busca igualar os serviços públicos às piores condições de trabalho existentes hoje, a partir de uma lógica neoliberal, focando na transferência de responsabilidade. A administração lava as mãos, em outras palavras, né? Alguns comentários gerais, então, a gente vai ver que a falta de regulamentação de alguns aspectos, o excesso de subjetividade, de discricionariedade de algumas tomadas de decisões, acabam criando, com isso, uma margem para a criação de um terreno fértil para práticas de assédio. O trabalho por metas, ele está diretamente ligado a isso. O assédio, a partir da pressão para o cumprimento de demandas, independente das condições, acaba se tornando, então, um terreno para a criação de práticas de assédio. Questões como tempo para qualificação, afastamento, participação em atividades sindicais e outras que não estão ligadas diretamente
ao atendimento das demandas acabam ficando muito prejudicadas, na medida em que se torna uma atividade que nos tira daquela prática que é voltada a atender as demandas. Como é que tu vai trabalhar 8 horas por dia e depois das 8 horas por dia fazer uma qualificação, ter um problema de saúde, ter uma situação em que muitas vezes fica naquele meio campo entre formalizar essa situação e não formalizar? Isso na prática, na vida real, vai acabar diminuindo em muito a possibilidade de participação nessas atividades. Uma coisa que eu acho que já está muito clara no trabalho emergencial remoto é essa participação, por exemplo, em qualificação. Tu quer participar, participa, só que a tua demanda segue sendo a mesma. Então, tu vai se qualificar, tu vai estar roubando horas do teu descanso, do teu lazer, enfim. A questão da ergonomia também, como é que a administração vai imputar ao servidor a responsabilidade disso? Qual é o conhecimento técnico que o servidor tem sobre isso? Qual é o acompanhamento? Qual é o apoio que vai partir da administração? Não fala nada nessa instrução normativa. Um outro aspecto muito importante também que tem que ser ressaltado é a questão da socialização que o trabalho presencial possui. A partir do momento que cada um trabalha na sua casa, né, isolado, né, a partir do trabalho remoto, uma série de elementos aí ligados ao adoecimento acabam se tornando muito mais presentes, muito mais intensos, de forma que não há uma responsabilidade, não há uma forma de tu colocar isso como sendo uma culpa, um problema do trabalho. Esse é um elemento também muito sentido na questão da politização da classe trabalhadora. Como é que a categoria vai ter a condição de, por exemplo, dialogar ali durante o cafezinho? Pois é, tu viu aquela norma, tu viu aquela questão, tu viu aquele problema político geral. Então, de certa forma, o trabalho remoto, a organização sindical, o sentido de pertencimento a uma categoria, a classe trabalhadora, essa convivência coletiva, né, social, que nos faz nos identificarmos, né, como seres sociais que somos, acaba se perdendo, acaba se esvaindo. Agora, o importante é dizer que essas são questões que só são notadas a longo prazo. Num primeiro momento, isso não fica muito claro, não fica perceptível, mas é a longo prazo que isso vai acabar aparecendo. Quais as atividades, quais são os objetivos, quem pode, quem não pode, critérios vagos, dão margem para subjetividade, perseguição, assédio, interesses escusos que contrariam os princípios participativos, democráticos, toda uma série de questões que não está colocado na instrução normativa, mas que acabam, a partir de uma leitura mais aprofundada, a gente consegue entender melhor o que está sendo colocado aqui. Seleção de quem vai participar interfere nas relações de trabalho sem a participação dos trabalhadores, que são diretamente afetados. O cancelamento e a suspensão do trabalho remoto também critérios discricionários, sem a participação dos trabalhadores. Todo um ônus fica a cargo do servidor. A avaliação pela chefia, mesma coisa, sem a participação dos servidores, na contramão de critérios que estão lá, por exemplo, no PCTAI. A questão jurídica vai ser debatida também. Como configurar uma situação de acidente do trabalho, outra questão também que não está exposta ali e que a gente também consegue interpretar do conhecimento que a gente tem do trabalho, o que vai acabar acontecendo, né? Uma jornada de trabalho acaba sendo permanente, na medida em que as 8 horas diárias se tornam impossíveis de medir, de controlar ou de ter cobrança. A cobrança se torna constante, e isso, na prática, no mundo real, a gente sabe por que vai acabar acontecendo. Essas mesmas 8 horas diárias, na verdade, não são um limite negociado, ainda que a OIT recomende isso. A OIT não é uma organização também que está a serviço dos trabalhadores, ela está a serviço de entender o máximo que se pode extrair dos trabalhadores antes de que eles adoeçam de forma a cair a produtividade ou antes que eles se rebelem a ponto de contestar o sistema ou as normas que colocam que as 8 horas são necessárias. Quando a gente tem um avanço da tecnologia, um avanço dos instrumentos para o trabalho, isso vem a serviço de quem? A serviço da melhor qualidade de vida dos trabalhadores, da sociedade geral, ou vem a serviço de gerar mais trabalho? Por que a gente vai, a cada vez que aumenta, que facilita a forma de comunicação, a forma de trabalho, por que isso não vem para beneficiar também o trabalhador? Não, isso não vem nesse sentido. Então, ele pega o que há de pior no trabalho remoto emergencial, em que estamos hoje, formaliza e regula as relações de trabalho a partir de uma lógica antidemocrática, prejudicial ao trabalhador e sem buscar a melhoria do serviço público prestado,
na medida em que visa baratear custos com servidores e, principalmente, também eximir-se das responsabilidades como empregador. Fragiliza, então, as relações sociais no local de trabalho, favorecendo a despolitização e a perda da identidade da categoria, transferindo todos os custos e todas as demandas, então, para o servidor. Entre as responsabilidades da direção de unidade e dessa chefia imediata, não há qualquer referência ao interesse do servidor. Isso não está colocado na instrução normativa. Ao acompanhamento das suas dificuldades, sua saúde, garantir condições para o desenvolvimento do seu trabalho, tudo não é mais na... Vou pedir para tu concluir, André. Certo, terminando já. E exclusivamente do servidor. Vemos aqui claramente, escancaradamente, uma lógica que parte de cima para baixo, uma norma que é feita sem diálogo, sem considerar as demandas. É uma norma que beira a totalitarismo, injusta e expressa um nível muito claro em que a sociedade está dividida em classes sociais, em que ao mesmo tempo que você é obrigado a trabalhar para garantir seu sustento, você deve se submeter às regras verticalmente impostas, não cabendo diálogo ou sequer a participação do trabalhador na tomada de decisões. Por fim, então, para concluir, a gente quer o trabalho remoto, é uma possibilidade, a gente tem vários elementos aí que pode acabar sendo benéfico, tanto para o trabalhador quanto para a prestação de serviço público. Da forma como está, regulamentado pela Instrução Normativa 65, isso interessa a categoria? Aí eu acho que a gente pode dizer claramente e tranquilamente que não. Agradeço, então, fico por aqui.